Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda ao Muito Mais Que Crochê. Eu sou a Silmara e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer as formas a partir de um círculo. Então, pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono. Tem como fazer com 7 lados também, só que a partir de 8 lados ele já começa a ficar com o formato de um círculo, tá? Então, é bom ter isso em mente para poder não errar. Então, como que funciona aqui? Eu vou ensinar a lógica de uma forma geral e algo que vocês precisam ter atenção para que vocês consigam fazer com qualquer forma, sem precisar ficar assistindo uma videoaula, tá? Então, como funciona? Vou começar pelo triângulo. Todas essas formas que eu falei, elas têm os lados iguais, certo? Então, primeiro, faça um desenho e vejam a quantidade de pontos antes de começar, tá? Então, esse aqui vai ser o primeiro passo para vocês fazerem a forma. Então, como que acontece? As laterais a gente vai separar com correntinha, tá? Então, eu faço aqui a correntinha para ficar mais fácil de visualizar na hora de fazer o desenho, tá? Então, como que vão ser as laterais? Eu vou preencher com o ponto que eu escolhi. Então, pode ser o ponto baixo, o ponto alto, o ponto médio alto. E aí, vocês vão ter que ir vendo como que vai se comportar com a quantidade de pontos que vocês vão colocar nas formas, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui com o ponto alto, tá? São 3 lados, então eu tenho que entender que eu preciso ter a quantidade de pontos múltiplos de 3, certo? Mas como que eu faço assim para poder não me confundir? Eu faço o desenho aqui e depois eu conto a quantidade de pontos. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um triângulo, geralmente eu faço de 4 em 4, 4 pontos em cada lado. Então, aqui eu faço um bloco com 4 pontos, separo por uma correntinha, faço mais outro bloco com 4 pontos, faço uma correntinha e, por último, mais um bloco de 4 pontos, tá? Não fiz aqui a correntinha que levanta, mas vamos pensar que começa aqui, tá? 1, 2, 3 e começo aqui. Eu tenho que contar a correntinha também como um ponto, tá? Essa é a parte mais importante que tem na hora de desenhar uma forma. Eu preciso ter lados iguais e ter a quantidade de quinas para poder dar a forma. Então, para fazer o triângulo aqui, eu fiz, são 12 pontos e cada bloco de 4 eu separei com uma correntinha. Como que vai funcionar a próxima carreira, tá? Vamos pensar aqui. Que essa vai ser a próxima carreira. Eu tenho que me atentar aqui, na próxima carreira, em fazer aumentos apenas nas laterais. Então, aqui no meu lado, eu vou fazer sempre um ponto em cima de cada um. Então, vamos pensar que eu comecei aqui com a correntinha, tá? Então, aqui eu comecei com a correntinha e já cheguei no meu canto aqui. Como que eu faço? Eu geralmente coloco 4 pontos em cada espaço desse, separado por uma correntinha, tá? Então, eu faço uma correntinha e faço mais 2 pontos dentro do mesmo espaço. Então, vocês estão vendo que eu tô criando aqui para a próxima carreira, tá? Eu consigo visualizar com facilidade. Quando eu chegar no bloco de 4 que eu fiz, eu vou fazer um ponto em cima de cada um. Cheguei na minha quina de novo, faço 2 pontos dentro, separo por uma correntinha e faço mais 2. Opa! Faço mais 2, certo? Faço um ponto em cima de cada um de novo. Chegou no meu canto, faço mais 2. Separado por uma correntinha. Quando eu vou fazer as minhas formas e eu tô com dúvida, eu faço dessa forma, porque eu consigo visualizar melhor. Então, aqui eu já tenho o gráfico para poder fazer um triângulo, tá? Então, vamos pensar aqui que eu quero fazer um quadrado. Vamos fazer o desenho de novo, tá? Não se preocupem que eu vou fazer uma amostrinha de uma das formas para vocês poderem ver. Quadrado. Quadrado eu tenho 4 lados iguais, certo? Então, vamos pensar aqui que essa vai ser a primeira carreira, tá? Vou desenhar aqui no meio para caber certinho no vídeo. Essa daqui é a minha primeira carreira. Então, vou seguir a mesma lógica do triângulo que eu fiz.
Aqui no canto vai ficar as minhas correntinhas, certo? Se eu fizer blocos de 4 aqui, eu vou ter 16 pontos. Então, eu vou ter 4 pontos a mais do que o triângulo. Pode ser que ele fique um formato de... Fique corcado, sabe? Fica com muitos pontos, fica embabado. Pode ser que ele tenha esse formato quando eu concluir a minha peça. Então, como que eu faço? Eu geralmente faço com 3 aqui, separando. Mas eu olho a minha peça quando eu for fazer, se eu tenho que fazer algum tipo de ajuste. Então, eu faço 3, 3 e 3. Vamos pensar que eu vou começar aqui, né? Com a correntinha. 1, 2, 3. Tenho que contar a correntinha também, tá? A próxima carreira, eu tenho também os cantos. Eu tenho que manter os cantos aqui. Então, eu não faço aumento nesses pontos que estão na minha lateral, eu só faço aumento nos meus cantos, tá? Então, vamos pensar que eu comecei aqui, 1, 2, 3, essa correntinha equivale a essa, mantenho um ponto em cima de cada um, então, eu fiz 3, eu tenho 3 aqui, faço o meu aumento na lateral, faço 2 pontos na mesma base, minha correntinha, mais 2 pontos, tá? Mantenho um em cima de cada um. Chegou no meu canto de novo, eu faço 2, faço minha correntinha, mais 2 na mesma base. E assim por diante. Tá, gente? São 3 aqui, tá? Então, eu faço 2, 2, minha correntinha que tá muito no alto, 2. Aí, faço um em cima de cada um, faço 2 aqui, opa, correntinha, mais 2, certo? Finalizo aqui com ponto baixíssimo. Essa é a lógica, gente. Se vocês fizerem assim, vocês não vão se perder. Fez, contou. Lembra que aumentos são só nas quinas e a lateral a gente mantém a quantidade de pontos. Então, com dúvida, contem a quantidade de pontos que tem em cada lateral. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que ter 7 pontos em cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que estar igual, tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Então, se vocês forem fazer com 5 lados, é só lembrar, né? Faço aqui meus 5 lados. Vou tentar desenhar aqui, que é mais difícil esse. São lados iguais. Faço as minhas correntinhas. Vocês percebem que quando eu vou aumentando a quantidade de lados, vai ficando menor, tá? Então, vou fazer aqui, já não vou conseguir fazer mais 3, né? Vou fazer 2 aqui em cada um separado pela correntinha. Vamos pensar que eu comecei aqui, né? 1, 2, 3. Então, gente, é assim que vocês vão adaptando. Vou fazer a próxima carreira? Faço 4 aqui no meu canto, separado, né, de 2, são 4, mais 2 em cada lado, separado por uma correntinha. Faço um em cima de cada um. Faço mais 2 no meu canto. Faço mais 2 pontos no mesmo lado. E assim por diante. Gente, não tem erro. Desenhem, contem a quantidade de pontos, tá? Antes de vocês fazerem um trabalho grande, façam uma amostra. Vai ser na amostra que vocês vão ver se a quantidade de pontos que vocês colocaram no desenho vai ficar certinho com a linha e agulha que vocês estão fazendo. Tá ficando com formato de chapéu? Coloca um ponto a mais em cada lado. Tá ficando muito embabado? Tira um ponto de cada lado. Então, essa é a lógica. Então, vou fazer aqui o triângulo, o primeiro que eu fiz para vocês verem, né? Então, eu fiz com 4 pontos altos, separado por uma correntinha, certo? Então, fiz 4, uma correntinha, mais 4. Tenho 2 blocos, falta mais um, porque é um triângulo. Faço mais 4 e finalizo aqui com uma correntinha fechando o meu triângulo, certo?
Então, a próxima carreira, a gente tem que fazer o quê? Um em cima de cada um e fazer o bloco de 4 dentro do canto. Então, faço três correntinhas. Vou fazer centralizado aqui o ponto alto, para vocês conseguirem visualizar melhor e saber que a quantidade de pontos, né? Então, fiz aqui, ó, 4. Agora, eu faço 2 pontos altos, ó, dentro do espacinho mesmo. Faço 2. Para ficar mais fácil de visualizar, faço uma correntinha. Faço mais 2 no mesmo espaço. E continuo a minha lateral fazendo um em cima de cada um. Ok? Três, o quarto ponto. Faço aqui 2 dentro do meu espaço no canto, um pontinho mais 2. Se vocês não conseguirem visualizar, usem marcadores. Vou terminar aqui e vou mostrar para vocês como que vocês podem colocar um marcador para vocês saberem qual que é o canto. Às vezes no começo fica difícil de identificar, né, e saber quais são os pontos. Então, vocês podem fazer assim. Então, faço 2 aqui no canto, separo com uma correntinha e faço mais 2. Vou só finalizar aqui com um ponto baixíssimo para vocês verem. Então, ó, eu tenho aqui os 3 cantos. Se vocês observarem, coloquem na mesa, ó. Ele não tá virando um chapéu, tá vendo? De ficar assim, ó. E também não tá muito embabado, que geralmente quando ele fica assim. Então, a quantidade de pontos que eu coloquei tá perfeito. Inclusive os aumentos que eu tô fazendo aqui na lateral. Eu tenho alguns clipes assim, que são marcadores, para que podem ajudar vocês. Então, quando vocês fizerem a lateral assim, coloca um marcador, ó. Coloca um marcador em cada um, para vocês saberem o momento de fazer os 4 pontos. Aí fica mais fácil. Chegou aqui, tira, faz os 4 pontos e coloca, faz os 2, né? Fez a correntinha, coloca e dá a sequência no lado. Não tem marcador? Gente, pode usar um fio de uma outra cor, ó. Coloquem um fiozinho aqui. Só para poder marcar mesmo, tá? Então, vamos, por exemplo, ver aqui com um outro ponto, para vocês poderem ver. Eu fiz 4, né? Então, pode ser que se eu fizer com um ponto mais baixo, fique muito aqui. Isso acontece. Então, é bom vocês entenderem certinho qual que é o momento de fazer mais ou de fazer menos, para que vocês consigam adaptar e fiquem sem saber o que tá acontecendo, né? Então, vou fazer aqui com ponto baixíssimo para vocês... Com ponto baixíssimo, não. Um ponto médio alto, para vocês perceberem, tá? Vou fazer com 3... com 4, né, eu fiz a quina, pra vocês verem a diferença. É bom vocês olharem pra ver se fica bom ou não. Ó, 4. Pego mais um, mais 4. 3, 4. Aí, faço uma correntinha e fecho aqui. Ó, eu nem consigo fechar o círculo, tá vendo? Porque ficou muitos pontos aqui. Então, eu teria que fazer 3, se eu fizer com o ponto médio alto. Vamos fazer com 3 para vocês poderem ver. Então, é esse tipo de análise que vocês têm que fazer na hora de fazer o trabalho, para ver a quantidade de pontos. Porque pode ser que eu faça com uma linha mais fina e fique bom. Pode ser que eu faça com uma linha mais grossa e fique muito embabado. Então, é bom vocês entenderem muito bem a lógica para que vocês consigam adaptar. Ó, vou fazer com 3 aqui, tá? Vou fechar aqui o círculo para vocês poderem ver. Ó, ficou muito melhor com 3. É que não dá pra ver muito, né, porque ainda é só uma carreira, mas já dá pra perceber que ele ficou bem melhor com 3 em cada lado do que com 4, tá? Então, é esse tipo de adaptação que vocês vão ter que fazer de acordo com a linha, de acordo com o ponto, de acordo com a agulha, que isso também influencia bastante.
tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vão praticando, vão fazendo a amostrinha de vocês para vocês entenderem. E não esqueça de me marcar para poder ver a evolução de vocês, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me deixe um comentário aqui que eu vou ajudando vocês, ok? Então, até a próxima aula.